A paciência é algo que precisamos no dia a dia. Eu não passo um dia em que não pensamos, eu preciso ser mais paciente com as pessoas, ou mais paciente com minha esposa, ou com meus filhos, ou com o pessoal do meu trabalho. Mas o que é paciência? O que é ser paciente? O que a Bíblia diz sobre isso? Se eu pudesse resumir, paciência é a reação piedosa a diversas situações na vida. Então, talvez a melhor forma de abordar essa qualidade é de olhar algumas dessas situações em que nós encontramos e que precisamos usar de paciência. Vai ser 4. Eu escolhi 4 situações. A primeira é essa. Número 1, precisamos de paciência quando somos maltratados. Quando somos maltratados. Isso pode ser algo muito sério, como perseguição ou alguém desejar e ativamente buscar maldade para a sua vida. Mas isso também pode ser algo mais simples, algo talvez não direto, tão direto, como uma brincadeira que não foi apropriada, ou uma piada que alguém fez, que deixou você magoado. Indiferente da situação, se for muito grave ou se for algo mais de brincadeira, a Bíblia diz que devemos agir com paciência, não dando lugar para ressentimento e amargura tomar conta do coração. O que devemos fazer, então, quando somos maltratados? Em 1 Pedro, realmente o livro de 1 Pedro fala muito sobre isso, de como nós devemos agir em meio às circunstâncias difíceis da vida, em meio ao sofrimento e nessa situação de sermos maltratados. Com certeza Jesus foi maltratado no seu julgamento e também na sua crucificação. E é nesse contexto que 1 Pedro 2 e 23 diz que Jesus serve de exemplo para nós. Diz que quando insultado não revidava, quando sofria não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Um pouco mais adiante, no capítulo 4, ainda continuando nesse assunto, no final do capítulo 4, verso 19, diz também assim: por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus, então você está sendo maltratado não porque você merece alguma punição, mas é porque você está vivendo de uma forma que agrada a Deus, está fazendo a vontade de Deus e as pessoas estão sendo maldosas com você. Nesse caso, devem confiar a sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Nesses 2 versículos, tem 2 verdades importantes relacionadas à paciência. Primeiramente, se nós vamos aprender a ser pacientes, precisamos entregar a nossa vida àquele que julga com justiça. Normalmente, quando alguém nos trata de uma forma que não é agradável, nós queremos buscar a nossa própria justiça, queremos garantir a nossa justiça contra aquela pessoa. A Bíblia deixa bem claro que isso pertence a Deus. Deus é justo e Deus trará justiça no momento certo. Então nós podemos confiar nele. Além disso, como diz no final do capítulo 4, nós também devemos confiar em aquele que é fiel. Ele será fiel conosco. Então não precisamos preocupar com a punição da outra pessoa que está sendo mal. E também não precisamos preocupar com a própria bondade sendo dada a nós, porque Deus é fiel e Ele vai cuidar de cada um de nós. Talvez o melhor exemplo disso, além de Jesus Cristo, seria o exemplo de José. O exemplo de José está em Gênesis, e a vida dele nós conhecemos, né? Ele foi maltratado pelos seus irmãos, ele foi vendido como escravo ao Egito pelos seus irmãos. Mesmo no Egito, ele sofreu muita coisa injusta, ele ficou preso lá também, mas depois de tudo isso e de anos passarem, ele foi colocado numa posição de autoridade dentro do reino do Egito e
quando teve esse momento de fome, a sua família veio buscar ajuda, buscar alimentos. E nesse momento ele tinha uma escolha a fazer. E a escolha dele foi ser paciente e bondoso com os seus irmãos, com a sua família. E é impressionante o que ele diz no final de tudo que aconteceu com ele. Em Gênesis 50 e 20, ele, falando para os irmãos dele, disse: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Então, José entendeu a importância de entregar a justiça a Deus. Deus vai fazer justiça, e também confiar na fidelidade de Deus no cuidado da sua própria vida, e reconhecer que Deus vai conduzindo tudo para que o bem aconteça. O autor Jerry Bridges diz: Deus toma os atos deliberadamente prejudiciais dos outros e os transforma em atos para o bem, tanto para nós quanto para os outros. A segunda situação que nós devemos pensar em relação à paciência é: precisamos de paciência quando somos provocados. Quando somos provocados. Qual a diferença entre ser maltratados e provocados? Maltratados, isso é fora do nosso controle. Alguém vem e faz maldade para nós. Em termos de ser provocados, a diferença é que nós estamos numa posição de autoridade e nós temos, podemos dizer, a autoridade de revidar ou de punir naquele momento. O que estamos falando aqui é um relacionamento entre o pai e o seu filho. E o seu filho pode provocar o seu pai. Ou entre o empresário e o funcionário. E o funcionário pode tentar provocar aquele empresário. Ou entre o professor e o aluno. E o aluno pode tentar provocar aquela professora. Em todas essas situações, nós estamos numa posição para revidar ou para punir com rapidez e severidade, conforme nós achamos melhor. Mas nós precisamos de paciência para não agir com ira. Então, o que devemos fazer quando somos provocados? Estamos tentados a agir e reagir com ira e a retribuir. Mais uma vez, o versículo que nós já lemos, com o exemplo de Jesus em 1 Pedro capítulo 2, verso 23. Mas aqui eu quero enfatizar que quando insultado ele não revidava, e quando sofria não fazia ameaças. Então Jesus, com toda a autoridade, como rei, como Deus, ele tinha toda a autoridade de revidar. Ele poderia ter chamado uma legião de anjos, mas ele decidiu não fazer isso. Ele abriu mão disso e agiu com paciência, com calma, e entregou a si mesmo àquele que julga com justiça. Outro versículo importante em relação a isso é 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13, verso 4 e 5, esse texto nós conhecemos como o texto do amor. E com certeza nós precisamos agir com amor em relação às pessoas que estão tentando nos provocar. Naquele texto, em versos 4 e 5, diz que o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. Então nós queremos amar essas pessoas e não facilmente ser irados. Tem exemplo do nosso próprio Deus, que é o melhor exemplo em relação a isso. Em 2 Pedro, chegando no final desse livro, está falando dos últimos dias, os dias em que nós vivemos hoje. E diz que nesses últimos dias, verso 3, surgirão escarnecedores, zombando e seguindo seus próprios paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação.
a humanidade, as pessoas, zombando de Deus, dizendo: cadê Deus? Ele não voltou, tudo continua do mesmo jeito, provocando Deus. Interessante, no verso 9, a resposta de Deus: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julguem alguns. Ao contrário, Ele é o quê? Paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O que é isso? É amor. É amor. Em amor Ele é paciente, não querendo que ninguém pereça, mas que todos chegam ao pleno conhecimento de Cristo e ao arrependimento. Diariamente, Deus suporta com grande paciência a provocação de homens pecaminosos e rebeldes que desprezam a sua autoridade, ignoram ou mostram desprezo por sua lei. Nós devemos seguir o exemplo de Deus e também demonstrar paciência com as pessoas que tentam nos provocar. A terceira situação que eu quero mencionar é essa, número 3, precisamos de paciência com as falhas dos outros, quando outros falham. Todos nós somos seres humanos, somos pecadores. Então nós vamos falhar, nós vamos errar, nós vamos pecar um contra o outro. Quanto mais tempo nós passamos juntos com alguém, como por exemplo dentro do casamento, com minha esposa ou com os meus filhos, e quanto mais tempo passamos juntos com um grupo, por exemplo, a família de Deus, a igreja, mais será evidente as nossas falhas, as falhas um do outro. Você já notou isso? E o quanto mais aparecem essas falhas, mais somos impacientes um com os outros. Isso é a parte triste disso. E nós precisamos mudar isso. Nós não queremos ser assim. O que é que nós devemos fazer em relação às falhas, às coisas dos outros que nos deixam um pouco irritado, que não vai como nós queremos, que não são como nós queremos? O que é que nós devemos fazer? Tem vários textos na Bíblia. Eu coloquei aqui 3. Efésios 4:2 diz que nós devemos ser humildes. Humildes, por quê? Porque nós todos somos falhos, todos somos salvos pela graça de Deus. Então, ser humildes um com o outro, ser dóceis, ser pacientes, suportando uns aos outros com amor. Colossenses 3:13 diz que suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tivemos uns com os outros. E nós devemos perdoar como o Senhor lhes perdoou. Então, além de ser humildes e dóceis, além de demonstrar amor, nós devemos perdoar uns aos outros. E por fim, 1 Pedro 4:8 diz: sobretudo, acima de todas as coisas, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Nós devemos amar, nós devemos perdoar. Jesus conta uma parábola em Mateus 18:21-35, que é muito apropriado em relação a isso. Ele conta essa história de um servo. E esse servo tinha uma dívida enorme. O que a Bíblia registra é um número tão absurdo que esse homem, mesmo se trabalhasse todo dia da sua vida, pelo resto da sua vida, ele não iria conseguir pagar essa dívida. Então ele vai implorando ao seu Senhor: me perdoe, me perdoe. Então esse Senhor bondoso perdoa esse servo. E logo em seguida, esse servo vai e acha um conservo, outro servo, amigo dele, que está devendo pouco. Aqui diz 100 denários, equivalente a 100 dias de trabalho. E quando esse conservo implorava e disse: tenha paciência comigo, esse servo tratou o seu conservo com severidade, lançou na prisão. Quando o Senhor ouviu disso, isso obviamente não lhe agradou. Como é possível esse servo ser perdoado de uma dívida tão enorme?
e tratar o seu conservo dessa forma com a dívida tão pequena? E Jesus diz, nós somos assim. Quando nós não amamos, quando nós não perdoamos uns aos outros dentro da igreja, dentro da família de Deus, quando nós não agimos com paciência uns com os outros, nós estamos agindo como esse servo maldoso. Nós estamos desprezando a imensa paciência e perdão que nós temos recebido da parte de Deus Pai. Estamos nos irando com coisa pequena comparado com a nossa dívida eterna perante Deus. Precisamos pensar sobre isso. Deus nos chama a graciosamente suportar as fraquezas dos outros, tolerando-os e perdoando-os, assim como Ele nos perdoou ricamente no Senhor Jesus Cristo. Por fim, a última situação. Precisamos de paciência quando estamos esperando em Deus. Quando estamos esperando em Deus. Às vezes é um pedido de oração que ainda não foi respondido. Às vezes é um problema não resolvido. Uma falta de clareza sobre a vontade de Deus para a nossa vida. Ou uma circunstância difícil em que nós não conseguimos enxergar os propósitos de Deus. Tudo isso requer paciência. Esperando em Deus. Não sabendo exatamente o que Deus quer de nós ou o que Ele está fazendo em nossas vidas. Então, o que devemos fazer quando estamos esperando em Deus? Hebreus 6, 10 e 12 fala de um contexto em que esses irmãos estão passando por dificuldades, circunstâncias bem difíceis. Mas ali no contexto diz, lembra que Deus não é injusto. Então lembra da justiça de Deus. Deus vai pagar aquelas pessoas que estão maltratando. E lembra que Deus é amoroso. Ele está prestando atenção ao trabalho que vocês estão realizando, do amor que você tem pelos santos, do sacrifício que você está fazendo. Então lembra, Deus te ama. Deus sabe o que você está fazendo, o que você está passando. Além disso, ele diz, não seja negligente, mas imita aqueles que por meio da fé e da paciência receberam a herança prometida. Então tenha perseverança, não se desanime. Tiago 5, 7 a 11, eu vou concluir com esse texto. Tiago 5 fala também disso. Eu acho interessante Tiago falando sobre a importância da paciência. Ele diz, portanto, irmãos, verso 7, sejam pacientes até a vinda do Senhor. E aí ele dá o exemplo de um agricultor que espera até que a terra produz a preciosa colheita. Precisa ter paciência para isso. Depois, ele diz que nós precisamos ser pacientes e ser fortalecidos no coração, porque a vinda do Senhor está próxima, a colheita, a vinda do Senhor está próxima. Não devemos queixar uns dos outros para não serem julgados, o juízo está à porta, então precisa ter um temor a Deus também, quando nós estamos aguardando em Deus. Verso 10 dá o exemplo dos profetas. E é interessante que o exemplo dos profetas, eles falaram em nome do Senhor de coisas que ainda iam se cumprir no futuro, mas eles mesmos não viram o cumprimento, não viram o fim, eles não viveram aquele ponto. Mas pela fé e com paciência e perseverança eles continuaram falando a mensagem de Deus. Depois ele dá o exemplo de Jó, a paciência de Jó. E o que é interessante sobre Jó é que ele não sabe o que está acontecendo durante o sofrimento, mas ele vive para ver o fim. Ele vive para receber a recompensa. Então os profetas não receberam a recompensa em sua vida. Jó recebeu a recompensa na sua vida, mas os dois demonstraram paciência e perseverança em fazer o que Deus queria. Então, para nós, o que é que nós devemos fazer? Nós devemos lembrar da justiça de Deus. Nós devemos lembrar que Deus nos ama. Nós devemos lembrar da fidelidade de Deus. E nós devemos perseverar com paciência, aguardando as promessas de Deus. Bridges conclui com essa frase, eu acho tão bom e tão apropriado. As provações
sempre mudam o nosso relacionamento com Deus. Ou eles nos levam a Ele, ou nos afastam dele. A dimensão do nosso temor a Deus e da nossa consciência do seu amor por nós determinará em que direção iremos. Nós queremos nos aproximar de Deus com paciência. Amém.